A Tailândia é um santuário natural onde a vida selvagem prospera. A natureza deste pequeno país é um atrativo à parte. É como descobrir lugares únicos que revelam a riqueza natural e cultural. A seguir, iremos conhecer alguns destinos naturais, como também a vida selvagem que neles habitam. Parque Nacional Khao Yai. Foi o primeiro parque nacional do país e se tornou um exemplo vivo da importância e preservação ambiental na Tailândia. Protege ecossistemas vitais para espécies ameaçadas. A presença de civetas de palmeiras pode indicar florestas relativamente intactas. É um mamífero noturno ágil, conhecido por seus movimentos rápidos e furtivos. Possui uma pelagem marrom, com faixas escuras e cauda longa. São animais solitários com hábitos territoriais e atividade intensa durante a noite. A habilidade de enxergar na escuridão dá vantagem contra predadores que dependem da luz. São predadores oportunistas, podendo subir em árvores para alcançar ninhos ou frutos. É presa natural de predadores maiores, como o dhole, o cão selvagem asiático que caça em matilhas. Prefere florestas densas e áreas próximas a cursos de água. São capazes de atacar pequenas presas como as civetas. Embora a civeta seja ágil, os dholes podem capturá-la quando o animal se aventura perto do chão. Sua dieta inclui pequenos mamíferos, como aves, javalis e até cervos. São animais sociáveis, cuidando de seus filhotes e compartilhando alimentos dentro da matilha. Defendem firmemente seu território contra intrusos, incluindo outros dholes. No parque também encontramos as corujas de coleira. O apelido surgiu por conta da linha de penas claras em sua garganta. Mede, em média, 23 centímetros, sendo considerada uma coruja de pequeno porte. Sua rotina inclui caça à noite e descanso seguro durante o dia. Permanece imóvel em galhos, usando camuflagem para se proteger.
Se alimentam principalmente de grandes insetos como besouros e gafanhotos. Corvos e outras aves maiores podem persegui-la ou ameaçar seus ninhos. Entre as margens alagadas do parque, a lontra de pelo liso chama a atenção. São animais brincalhões e curiosos, frequentemente vistos explorando o ambiente ao redor. Muitas vezes são observadas em pequenos grupos familiares. Sua técnica de caça é eficiente. Mergulham em silêncio e surpreendem sua presa em águas rasas. O convívio fortalece laços sociais e aumenta a proteção contra predadores. O varano malaio também compartilha o gosto por presas aquáticas. Podem atingir até 3 metros de comprimento e são considerados um dos maiores lagartos da Ásia. Apesar do tamanho, é capaz de se mover silenciosamente. Este filhote explora a água rasa em busca de alimento. A camuflagem natural de seu corpo o ajuda a se misturar à vegetação e à lama. Assim como o varano domina os rios, o tigre indochinês reina sobre as grandes presas do parque. É a única subespécie de tigre presente em Khao Yai. Alimenta-se de cervos, javalis e outros grandes mamíferos. Preferem florestas densas e áreas próximas a rios. A espécie é conhecida por ser uma excelente nadadora, habilidade útil na caça e deslocamento. Observar um sambar alerta nos arredores dos rios é um claro sinal da influência do tigre. Vive em florestas densas e áreas próximas a rios e lagos. Folhas e frutas formam a base de sua alimentação. Geralmente vivem em grupos familiares, especialmente as fêmeas e seus filhotes. Possuem chifres ramificados que caem e crescem novamente a cada ano. Parque Nacional de Khao Sok. No sul da Tailândia, este parque protege algumas das florestas tropicais mais antigas do planeta. Suas formações, chamadas de karsts, são restos de um antigo recife de coral que existiu há milhares de anos.
Dentro da área está o lago Cheolan. Mais de 300 espécies de aves são encontradas no parque, incluindo o calau oriental. É uma ave de porte médio, facilmente reconhecida pelo grande bico amarelo. Sua plumagem preta com cauda branca chama a atenção. Possui um casco no bico, que é mais pronunciado nos machos e ajuda a identificar a espécie. É uma espécie sociável fora da época de acasalamento. Alimenta-se principalmente de frutas, como figos e frutos de palmeiras. Acima das montanhas de calcário, outro mestre dos ares surge em cena. A águia pescadora, como é conhecida, possui a incrível habilidade de caçar nos lagos do parque. Prefere o silêncio das águas esperando o momento certo para atacar. Sua dieta é composta quase que exclusivamente por peixes. Enquanto a fêmea organiza o ninho, o macho é responsável por buscar galhos e gravetos. O parque também abriga mais de 12 espécies de martim pescador. É uma ave pequena e colorida, com uma plumagem azul e um laranja vibrante. O bico é longo e afiado, perfeito para capturar peixes escorregadios. Diferentemente do martim pescador, o pica-pau tem uma dieta bem diferente. Muitas vezes fica pendurado no tronco, enquanto captura pequenas presas. Sua dieta é composta principalmente por insetos que vivem na madeira, como larvas, formigas, entre outros insetos. Ele usa o próprio bico para construir seu lar. O interior não possui forro ou galhos, apenas madeira escavada. No entanto, Khao Sok não é habitado apenas por aves. A cobra do mangue é parcialmente arborícola e é frequentemente encontrada em galhos próximos da água. O contraste entre o amarelo e o preto profundo cria um padrão visual único. Sua alimentação é variada. Peixes e pequenos anfíbios fazem parte de sua dieta. A cobra-rato verde costuma habitar as copas das árvores. Observá-la exige paciência, pois normalmente vive em meio à folhagem densa e é difícil de ver. Seu nome vem justamente da habilidade de caçar os roedores nas árvores. Mas apesar do nome, ela também se alimenta de aves e ovos encontrados nas copas.
Não é venenosa, mas captura suas presas com força e agilidade. A piton reticulada é a maior cobra do parque. Podem ultrapassar facilmente os 6 metros, sendo uma das maiores do mundo. A coloração geométrica ajuda a se camuflar na floresta densa. Um dos mamíferos mais curiosos do parque é o veado-rato. A semelhança com ratos ou veados é apenas visual, mas não genética. Alimenta-se de folhas, frutos, brotos e pequenas sementes. Vive em áreas de densa vegetação, geralmente evitando clareiras abertas. Ilhas Similan. São formadas por 9 ilhas principais, cada uma com paisagens únicas. Situam-se no mar de Andamão, a cerca de 70 quilômetros da costa de Phang Nga. Seu nome vem da palavra malaia para o número 9, representando as 9 ilhas do arquipélago. Combina lindas praias paradisíacas, águas cristalinas e uma rica vegetação tropical. A raia-manta é uma das criaturas mais impressionantes encontradas na ilha. Movem-se com graça e leveza e lembram muito um pássaro gigante. São animais dóceis, sociáveis e interagem de forma pacífica com os seres humanos. Algumas mantas podem atingir até 7 metros de envergadura. Filtram água constantemente para capturar plâncton, seu principal alimento. A raia manchada azul é uma das espécies mais elegantes dos recifes tropicais. Diferentemente das mantas, é menor, mas igualmente bela. Apesar de tímida, essa espécie demonstra curiosidade ao explorar os recifes de corais. Possui ferrão e é venenosa, mas raramente ataca seres humanos. Movimentos coordenados durante a alimentação sugerem algum grau de comunicação social. Além das raias, diversas espécies de peixes nadam entre os corais. O corpo esguio do peixe-bandeira realça ainda mais o efeito de suas nadadeiras. Peixes cirurgião costumam nadar em cardumes. Com espinhos venenosos, o peixe-leão combina beleza e perigo.
Reconhecida pelo corpo longo e esguio, a barracuda patrulha os recifes tropicais. Peixes borboleta nadam entre os corais, explorando fendas e pequenos esconderijos. A tartaruga verde marinha também é encontrada na ilha. Se trata de uma das maiores espécies de tartarugas oceânicas. Pode percorrer longas distâncias entre áreas de alimentação e locais de reprodução. É principalmente herbívora, se alimentando de algas, plantas e organismos marinhos. Habita águas tropicais e subtropicais, passando grande parte do tempo próximas a recifes e áreas costeiras. Podem viver por incríveis 80 anos, mas, mesmo com essa longevidade, enfrentam ameaças humanas que podem reduzir drasticamente sua expectativa de vida. Apesar de seu tamanho, o tubarão-baleia é um dos animais mais dóceis do oceano. É considerado o maior peixe do mundo, podendo ultrapassar os 12 metros de comprimento. Costumam nadar devagar com a boca aberta, aproveitando as correntes ricas em nutrientes. Estima-se que uma única fêmea possa gerar centenas de embriões, mas poucos sobrevivem até a sua fase adulta. Costumam ser vistos entre os meses de fevereiro e maio, quando a concentração de plâncton é maior. Próximos aos recifes de corais, o tubarão-zebra é facilmente reconhecível. Prefere recifes tropicais rasos, onde pode se camuflar e se proteger de predadores. Quando jovens, têm o corpo coberto por listras, mas ao crescer, essas marcas se transformam em manchas. A cobra marinha é típica do Sudeste Asiático e passa a maior parte do tempo nadando. Tem cauda achatada funcionando como leme, garantindo seu equilíbrio e precisão durante a natação. Apesar de ser venenosa, é tímida e raramente representa perigo para seres humanos. Passa grande parte da vida no oceano, mas às vezes precisa subir à superfície para respirar. Pode nadar longas distâncias, explorando áreas costeiras e recifes próximos às ilhas. Parque Nacional de Kaeng Krachan. É uma das áreas mais importantes e protegidas da Tailândia.
Sua rica biodiversidade inclui espécies raras e endêmicas da região. O esquilo de barriga cinza é frequentemente visto descansando em sua própria cauda. Vive de forma solitária ou em pequenos grupos, a depender da disponibilidade de alimentos. Costuma ser rápido e cauteloso, desaparecendo rapidamente entre os galhos. Normalmente consome frutas e nozes, mas também podem consumir insetos. O esquilo negro gigante também habita a copa das árvores. É um dos maiores esquilos da Ásia, ultrapassando facilmente os 40 centímetros. Apesar de dividirem o mesmo ambiente, o esquilo de barriga cinzenta e o esquilo negro gigante não costumam andar juntos. Alguns habitantes têm um comportamento complexo. O langur de óculos recebe o nome devido às manchas brancas ao redor dos olhos. É um primata totalmente arborícola e raramente desce ao solo. Os filhotes nascem com uma pelagem dourada que escurece ao crescer. Vivem em grupos sociais, normalmente de 5 a 20 indivíduos. São considerados herbívoros folívoros, especializados em comer folhas. Seu sistema digestivo é adaptado para fermentar fibras vegetais. Nas florestas do parque também encontramos o porco do mato, ou javali. Costumam se mover em grandes grupos chamados de manadas. O focinho é forte e serve para escavar o solo em busca de alimento. Ao explorar a floresta, busca tanto vegetais como também proteínas animais. É um animal altamente adaptável e vive em diversos tipos de florestas tropicais. Sua vida é um constante equilíbrio entre buscar alimentos e evitar predadores. A pantera negra não é uma espécie diferente. Na verdade, o nome é dado a leopardos e onças que possuem o melanismo. É considerada um dos predadores mais ameaçadores da natureza. A dieta é variada. Caçam cervos, javalis, macacos e até aves. São felinos extremamente adaptáveis, capazes de viver próximos a áreas humanas. O leopardo indochinês é a forma mais reconhecida na região.
Usam árvores altas para descansar e observar seu território. Possui grande força, capaz de carregar as presas até os galhos das árvores. É um caçador solitário e astuto, sendo ativo em diferentes horários do dia. Sua dieta inclui cervos, javalis, macacos e outros pequenos animais. As fêmeas criam os filhotes sozinhas, que ficam com a mãe até cerca de 2 anos. Circulando em meio à mata densa, encontramos o elefante asiático. É um dos maiores mamíferos da Ásia e um símbolo da fauna local. Usam sua tromba para alimentação, como também para tocar e interagir socialmente. Frutas caídas no chão são geralmente uma parte importante de sua dieta. Machos adultos podem viver sozinhos ou formar pequenos grupos. Normalmente são animais pacíficos, evitando confrontos com outros animais. No entanto, leopardos e crocodilos representam uma ameaça para seus filhotes. O crocodilo siamês é um dos maiores répteis do Sudeste Asiático. Normalmente vive em rios, lagos ou pântanos, sempre perto da água doce. Costuma permanecer submerso, observando o ambiente antes de atacar. No passado, era comum encontrá-lo em diversas regiões da Tailândia, mas hoje sua população é restrita a áreas protegidas. O gato-urso é um animal tímido e discreto, difícil de ser visto na natureza. Com corpo longo e pelagem negra, lembra mais um pequeno urso do que um gato. Sua língua é áspera, facilitando a ingestão de frutas e folhas durante a alimentação. Possui um cheiro forte que lembra pipoca, usado para marcar território e se comunicar com outros indivíduos. Pipi. Cercadas por penhascos e recifes de coral, essas ilhas revelam um verdadeiro paraíso tailandês. Se caracteriza por praias paradisíacas, penhascos kársticos e recantos isolados em meio à natureza. Apesar da imagem turística, Pipidon ainda mantém uma população residente com raízes históricas.
Uma característica única dessa ilha é não ter carros. A locomoção ocorre a pé, de motos ou por barcos long-tail. Na costa de Phi Phi Li, a icônica Baía Maia ficou mundialmente famosa após ser cenário do filme The Beach, ou A Praia. Grande Buda de Wuthong. Sua singularidade está em ser a maior escultura de Buda feita em penhasco tailandês. Sua obra teve início na década de 1990 e levou quase 2 décadas para ser concluída. Para os fiéis, a estátua é um símbolo de compaixão e ensinamentos de Buda. Simboliza a proteção da região, como também a bênção para seus habitantes e visitantes. Ban Hak Thai é uma vila tradicional chinesa localizada em solo tailandês. Foi fundada por refugiados da província chinesa de Yunnan. O cultivo de chá é uma atividade central, moldando tanto a economia local quanto a paisagem da vila. Algumas construções mantêm telhas curvas e detalhes tradicionais que lembram muito templos chineses. Parque Nacional de Khao San Roy Yot. Esta região protege paisagens de calcário com montanhas que se erguem abruptamente sobre o litoral. Trata-se de uma área pouco urbanizada, o que ajuda a preservar diversas espécies de animais e plantas tropicais. Certas praias permanecem quase vazias, oferecendo um refúgio tranquilo e contato com a natureza. Em meio às formações, um templo combina a arquitetura tradicional com um cenário natural único. Entre as cavernas do parque, a mais famosa é a do pavilhão real iluminado por um raio de sol. Railay Beach. Situada na região sul da Tailândia, essa península é famosa por suas falésias de calcário. Altos penhascos de calcário despontam sobre a água. Algumas formações guardam cavernas que podem ser exploradas durante a maré baixa. Parque Histórico de Ayutthaya. Trata-se de uma antiga cidade que foi a capital do Reino de Sião e hoje preserva suas ruínas como parque histórico. O local cobre uma área de cerca de 3.000 hectares e reúne templos, palácios e monumentos históricos.
Grande parte das construções originais foi feita com tijolos vermelhos e inspirada na arquitetura Khmer. Um dos templos mais famosos é o Wat Mahathat, conhecido pela figura de Buda entre as raízes de uma árvore. O Wat Shiwahanaran foi construído em 1630 e representa o auge da arquitetura tailandesa do período Ayutthaya. Wat Hong Kun, conhecido como o Templo Branco, é uma obra-prima contemporânea situada em Shanghai. O templo é famoso por seu exterior branco imaculado, simbolizando a pureza de Buda. A ponte expressa o conceito de reencarnação, enquanto as centenas de mãos emergindo do chão simbolizam o inferno e desejos humanos. O projeto foi financiado por um artista tailandês, que já investiu cerca de 40 milhões de baht, ou 1,2 milhão de dólares. Originalmente, o local abrigava um templo tradicional em ruínas. Em 1997, iniciou a reconstrução, transformando o templo em uma obra de arte contemporânea com elementos budistas. Baía de Phong Nha se caracteriza por uma ilha calcária que se ergue dramaticamente sobre o mar de Andamão. As torres kársticas, como são chamadas, são comuns em regiões costeiras da Tailândia. Algumas praias isoladas tornam a baía um verdadeiro tesouro natural. Culturalmente, a Bahia abriga comunidades tradicionais, como o povo de Koh Phangan. Koh Phangan. No coração da Bahia, Koh Phangan se destaca como uma comunidade suspensa sobre palafitas. A comunidade surgiu no século XVIII, criada por pescadores muçulmanos de origem malaia. Por muitos anos, este refúgio serviu de abrigo para famílias que viviam da pesca na Bahia. Casas, escolas e comércios são ligados por passarelas de madeira, garantindo o deslocamento seguro sobre a água. Terraços de arroz de Chiang Mai. Situados em Chiang Mai, esses terraços eram essenciais para garantir alimentos em períodos de escassez. A região é habitada por comunidades das etnias Karen e Hmong, que ainda mantém vivo o cultivo ancestral.
Os terraços foram cultivados em níveis escalonados, preservando técnicas agrícolas tradicionais. Durante a estação chuvosa, os campos ficam verdes e cheios de vida. Cada camada aproveita melhor a água das chuvas, como também protege o solo contra a degradação. Caverna Spirit Well. É uma região de relevo kárstico, caracterizada por formações rochosas e uma densa vegetação. O teto é marcado por estalactites, formações afiadas resultado de milhares de anos de erosão calcária. O acesso exige equipamento adequado para o rapel, como também experiência prévia em atividades verticais. No fundo da colina cresce uma floresta densa, oferecendo uma experiência única de imersão na natureza. Caverna de Phra Nakhon. Esta caverna evoca histórias de aventuras e segredos escondidos há séculos. Trata-se de uma caverna de calcário, com paredes altas e uma entrada parcialmente iluminada pelo teto. Foi redescoberta no século XIX, quando exploradores começaram a mapear os penhascos e as cavernas do litoral. O Pavilhão da Caverna é o monumento que marca a presença histórica do monarca Rama. Foi construída em Bangkok e transportada cuidadosamente para dentro da caverna. Barragem Pasak. Trata-se de uma barragem situada no rio Pasak. É uma das maiores barragens da Tailândia, com grande capacidade de armazenamento de água. No mesmo rio, o trem flutuante percorre áreas próximas à barragem, um feito da engenharia moderna. Surgiu para manter o tráfego ferroviário depois que a barragem submergiu a linha original. Embora tenha sido construída para transporte de cargas, atualmente sua principal função é o turismo local. Ilha de Phuket. É a maior ilha da Tailândia e um dos destinos turísticos mais famosos do país. Se tornou conhecida por suas paisagens tropicais, incluindo falésias, praias de areia branca e águas cristalinas. Durante o século XIX, a cidade se desenvolveu economicamente graças ao comércio marítimo e à mineração. Seu centro histórico,
ainda preserva a arquitetura colonial portuguesa, refletindo as influências culturais e comerciais da época. Bangkok é a capital da Tailândia e a maior cidade do país. É cortada pelo rio Phraia, que historicamente foi o eixo de comércio e transporte da cidade. No coração de Bangkok está o Grande Palácio, um dos símbolos mais importantes da monarquia tailandesa. As estátuas de Yaksha, os gigantes guardiões, ficam alinhadas diante da realeza tailandesa. Wat Arun foi batizado em homenagem ao deus hindu Aruna, símbolo das primeiras luzes do dia. A torre central do templo representa o Monte Meru, considerado o centro do universo nas tradições budistas. Durante o reinado do rei Rama III, o templo Pho foi ampliado e restaurado, incluindo a construção da estátua do Buda reclinado. A torre Maha Nakhon é o deck de observação mais alto da Tailândia. Um dos destaques é a Glass Tray, um piso de vidro suspenso a 310 metros de altura. Pai Canyon. Localizado próximo à cidade de Pai, ao norte do país, o cânion é cercado por montanhas e vegetação tropical. É relativamente pequeno, mas suas escarpas e vales profundos tornam a paisagem dramática e cênica. Acredita-se que tenha cerca de 75 milhões de anos, onde foi moldado pela erosão das rochas sedimentares. Além disso, a região ao redor é habitada por diversas comunidades étnicas, incluindo os Shan, Karen, Lisu e Lahu. Cachoeira de Losu. Situado na província de Tak, essa cachoeira é considerada a maior da Tailândia. Seu nome vem da língua Karen, refletindo a presença histórica dessa comunidade na região. É formada pelo rio Huai, que flui sobre rochas calcáreas, criando várias cascatas e piscinas naturais. É dividida em múltiplos níveis ou patamares, o que significa diferentes pontos de vista, quedas menores e piscinas naturais que variam conforme o local. Além disso, a biodiversidade ao redor inclui aves, macacos e vegetação típica da região tropical. Passarela de Chiang Khăn.
Localizada na cidade de Xiangkan, na província de Loei, essa passarela se estende às margens do rio Mekong. Foi construída em uma colina sobre o Monte Fukok, de frente a uma estátua do Buda dourado. A estrutura possui 3 plataformas circulares que oferecem vistas diretamente para o rio Mekong. A passarela é capaz de suportar fortes ventos, sendo composta por aço galvanizado e vidro temperado. Rio Kwai. A famosa ponte sobre o rio Kwai ainda existe, sendo uma das atrações mais visitadas da região. Durante a Segunda Guerra, prisioneiros de várias nacionalidades foram forçados a construir a ferrovia que cruzava o rio. Ficou mundialmente famosa após o filme que retratou a sua história, chamado A Ponte do Rio Kwai. A Tailândia é um convite para se encantar com seus animais, explorar suas paisagens e descobrir novas aventuras a cada viagem. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima!